Que os médicos e profissionais da saúde enfrentam casos inusitados, a gente já sabe, mas às vezes surgem casos bizarros que surpreendem até mesmo os que estão habituados a circunstâncias fora do comum. E é isso que eu vou te contar hoje. Mas antes, gostaria de pedir a vocês para deixarem seu like, inscreverem-se e ativarem o sininho, pois isso ajuda muito no crescimento do canal e eu ficarei muito grata a vocês. E vamos ao primeiro caso? O norte-americano Chris Prater sentia com frequência uma forte irritação em um dos seus olhos. Decidiu então ir ao oftalmologista, que pediu alguns exames para descobrir o motivo do desconforto. Após realizar os exames, a notícia foi surpreendente. Descobriram que ele tinha um carrapato vivendo em seu olho. Isso mesmo, gente. Através de um procedimento cirúrgico, os especialistas arrancaram o carrapato do olho do paciente com uma pinça e ele teve de tomar antibióticos para evitar o desenvolvimento de uma enfermidade mais grave causada pela presença do carrapato em seu olho. Em entrevista a um canal de televisão local, Chris afirmou que trabalha em uma companhia elétrica e que costuma realizar seu trabalho em áreas rurais, mas que utiliza repelente todos os dias. E, infelizmente, teve o azar de um carrapato resolver se hospedar em um local inusitado do seu corpo. Uma jovem de 25 anos deu entrada na emergência do hospital em Rhode Island, nos Estados Unidos, reclamando de fraqueza, fadiga e dificuldade para respirar. Os médicos ficaram surpreendidos ao ver que a pele da jovem estava ficando azulada. E ao tirar sangue, notaram em vez do típico vermelho, uma coloração azul marinho. A paciente havia usado benzocaína tópica, um medicamento para dor de dente, em grande quantidade. Os médicos relataram que a coloração azulada foi provocada por baixo nível de oxigênio nas hemácias, pois o nosso sangue fica com tom vermelho justamente por ser rico em oxigênio. Os médicos prescreveram um antídoto para a paciente, que voltou a se sentir bem depois de apenas alguns minutos, mas poderia ter sido bem pior. De acordo com os doutores, é importante notar os efeitos colaterais da benzocaína, que é muito utilizada, mas de consequências perigosas e pouco conhecidas pela população leiga. Em 2010, um italiano de 71 anos surpreendeu a equipe médica de um hospital de Verona ao dar entrada na unidade de saúde com dificuldade de respirar, suor e pressão arterial baixa. Até então, nada de anormal para os médicos. Eles sabiam que se tratava de problemas cardiovasculares. Porém, a surpresa veio quando constataram que o paciente tinha 2 corações. O cardiologista Dr. Giacomo Muniai afirmou nunca ter visto nada assim antes. Mas então, os médicos descobriram que alguns anos antes, o homem havia passado por um procedimento conhecido como transplante cardíaco heterotópico. Neste procedimento, é colocado um novo órgão ao lado do órgão doente. Isto pode acontecer com pacientes cardíacos ou renais quando o órgão é muito difícil de ser retirado ou quando ainda há esperança de recuperá-lo. Impressionante, né? Na época da pandemia, Mary McCartney, uma mulher de 45 anos na Austrália, precisou fazer o teste de Covid. Aquele cotonete inserido na cavidade nasal para a coleta do material. No momento do teste, ela sentiu uma enorme dor e os profissionais da saúde viram que ela tinha alguma coisa presa dentro do nariz. Nos dias decorrentes após o exame, ela começou a sentir muitas dores no nariz, desenvolvendo então sintomas de sinusite como coriza. Mary marcou uma consulta para verificar o que estava acontecendo, mas a dor tornou-se tão forte que ela teve que recorrer à emergência. O médico que a examinou disse que acreditava que fosse algo maior que uma sinusite e perguntou à paciente se ela já havia colocado alguma coisa no nariz. Então ela contou que quando era criança ela tinha um brinquedo chamado Tiddlywinks, que eram pequenos discos planos e a brincadeira era arremessá-los para acertá-los dentro de um mini balde, mas ela estava brincando de outra forma com as peças. Segundo Mary, ela posicionava o disco, que se parece com uma moedinha de plástico, em cada narina e soltava o ar para ver até onde a peça iria. Porém, numa das vezes, em vez de assoprar, ela aspirou um dos discos.
Ela disse ter ficado assustada na época, pensando para onde a peça teria ido, mas ficou com medo de contar para sua mãe o que tinha acontecido. Os anos se passaram e Mary disse ter sentido dificuldade em respirar pelo nariz, mas nunca chegou a pensar que algo poderia estar errado. Quando fez o teste de Covid, o objeto deslocou-se do local e provocou uma infecção, dando início às dores. Depois de uma tomografia computadorizada, ela passou por uma cirurgia para remoção do brinquedo. Felizmente, tudo deu certo e Mary ficou empolgada para a nova vida, respirando bem. Agora, vamos falar sobre um homem de 35 anos de Nova York, nos Estados Unidos, mas que não teve sua identidade revelada. Ele deu entrada na emergência do hospital com um histórico de 3 dias de dores intensas na região do pênis, no saco escrotal, na virilha e no pé direito. Após os exames, os médicos identificaram inchaço do órgão, necrose, úlceras e edemas na região. Além disso, uma tomografia computadorizada da pelve revelou um edema subcutâneo, que é o acúmulo de líquidos. Outras doenças, como infecções sexualmente transmissíveis, foram descartadas, e os especialistas deram início a tratamento com antibióticos. Apesar de muito grave, após 15 dias a infecção foi contida. Durante a estadia do hospital, o homem acabou revelando que tinha um longo histórico de uso de drogas intravenosas e que o excesso do uso já havia danificado todos os locais do corpo que ele utilizava para fazer a injeção das drogas e que a falta de outras opções o fez recorrer à veia dorsal do pênis. Porém, depois de usar a região 2 vezes, durante as 2 semanas anteriores à internação, ele sentiu dores intensas imediatamente após ter aplicado a droga no local pela 3ª vez. Apesar da identificação de úlcera, a gangrena do órgão íntimo foi descartada, o que permitiu aos médicos iniciarem tratamento de recuperação com antibióticos. Depois que se recuperou das lesões, o paciente foi liberado. Ele recusou-se a ir para uma reabilitação do seu vício e perdeu contato com os médicos para um acompanhamento após a alta. Nossa, gente, o que um vício não faz com a pessoa, né? E você, conhece alguma história que surpreendeu até mesmo os profissionais da saúde? Me conta aí nos comentários e não esqueçam de deixar o seu like, tá bom? Muito obrigada por me acompanhar até aqui, um grande abraço e até mais!